galerinha, tudo bem com vocês? Tia Rosângela aqui de volta para mais uma videoaula. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, na paz, com a família de vocês. Ok, meus amores, temos que rezar todo dia e agradecermos por ter uma linda família para cuidar de vocês, para cuidar da gente, não é mesmo? Ok, pois vamos começar a nossa aula. Vamos pegar o nosso material, nosso livro Farias Brito, volume 2, ok? Senta aí bem pertinho da tia, num local bem confortável para a gente começar, certo? Podemos? Olha, vamos lá, quero todo mundo acompanhando direitinho cada questão e fazendo a correção, tá bom? Comecem aí abrindo o livro na página 74. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade anterior que falava sobre polígonos. Que são polígonos, meus amores? Figuras formadas por linhas retas, ok? Não vamos esquecer. E vamos também conhecer um novo conteúdo que faz parte também da geometria, que são as representações, que vocês já sabem. Esse é muito fácil, todo mundo vai tirar de letra, tá bom? Ok, abriram o livro na página 74? Ótimo, então vamos começar. Primeira questão, leia o diálogo a seguir e faça o que se pede. Primeiro ela diz, polígono é uma figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua. Olha. E o outro diz, e os trechos desse contorno não se cruzam. Ele faz uma outra afirmação. E aí, observando o diálogo, vamos indicar. Indique com a letra P as figuras que são polígonos. Você acha que a figura 1 é um polígono? Primeira coisa, ela é formada por linhas retas, ok. Mas ela não é uma linha fechada. Então, a primeira já está descartada. A figura 2, nós temos um polígono, as características conferem, né? Toda formada por linhas retas que não se cruzam. A figura 3, também lembra um polígono, as características também estão linhas retas e não se cruzam, e também linhas fechadas, né? E a figura 4, e aí? Qual das 4 figuras lembram polígonos? 2 lembram polígonos. Quais são elas? Vamos colocar aí a letra P, que na figura azul, que lembra o polígono, figura 2, e também a figura 3. Então, aí nós temos polígonos, porque são figuras planas, fechadas, que não se cruzam, formadas por linhas retas que não se cruzam. Essa foi fácil, né? Então, vamos seguindo. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo há uma base na qual a criança deve encaixar 5 peças. Vejam as peças desse brinquedo e depois respondam. Observe aí que aqui estão as peças e aqui está o local para você encaixar. Onde é que Vinícius deve encaixar? Em qual das bases? Na base 1, 2 ou 3? Para você descobrir, você vai analisar a planificação dessas figuras. E aí, onde é que nós vamos encaixar? Na figura 1, na figura 2 ou na figura 3? Respondeu correto quem colocou na base 2, onde eu posso encaixar todas essas figuras. Certo, meus amores? Vamos então para a letra B. A letra B diz o seguinte, qual dessas peças tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Será que todas lembram polígonos? Qual é? Aí a segunda pergunta, e quais são esses polígonos? Nós temos aí as peças 2 e 4 são polígonos, porque são formadas por linhas retas e elas se chamam pentágono e triângulo. Aqui é a base de cima, lembra um triângulo e a base do outro lembra um pentágono, que são polígonos, ok? Vamos passar então agora, meus amores, para a página 75. Estão acompanhando direitinho? Olha, eu confio muito no potencial de vocês. Então, eu quero todo mundo dando um show aí na atividade, tá bom? Passando então para a página 75. Nessa página, você vai observar os polígonos e dizer quantos lados
quantos vértices e quantos ângulos cada um tem. Basta você contar a quantidade de lado, a quantidade de vértice e a quantidade de ângulos. Uma coisa que é interessante nos polígonos é que, geralmente, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos são iguais. Isso mesmo. Então, o nosso quadro vai ficar assim. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Aqui, o nosso quadrilátero, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Então, o nosso quadro fica preenchido assim. Tia Rosângela, é tudo igual? É, porque nos polígonos regulares, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos são iguais. Que regularidade nós podemos observar entre os números desse quadro? Justamente isso, meus amores, que eu acabei de falar. Que nos polígonos, o número de lados, vértices e ângulos internos são iguais. Ok? Corrigiram direitinho? Pois vamos então agora passar para a terceira questão. Leia o que Renata está dizendo. Vejam só. Quando um polígono tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular, certo? Que é o caso dos polígonos que a gente analisou na questão 2. Veja os exemplos. Agora, marque um X na figura que representa um polígono regular. E aí, qual das figuras aí tem? 4 tem todos os ângulos iguais, número de lados iguais e número de vértices iguais. É o primeiro? É o segundo? O terceiro ou a quarta figura? E aí? Justamente, a nossa quarta figura, aquele triângulo, é um triângulo equilátero. Ele tem todos os lados, todos os ângulos e todos os vértices iguais, ok? Certo, meus amores? Estão acompanhando direitinho? Na página 76 aí do livro de vocês, ele fala de triângulos retângulos. Ele qualifica os triângulos. Vocês lembram quais são essas classificações dos triângulos? Eles podem ser de 3 tipos. Quem é que lembra? Equilátero, isósceles e escaleno. Tia Rosângela, quando é que um triângulo é equilátero? Meus amores, um triângulo é equilátero quando ele tem os 3 lados com medidas iguais. E o isósceles, quando ele tem 2 lados iguais e um lado com medida diferente. E o escaleno é o contrário do triângulo equilátero. Ele tem, o triângulo escaleno, todos os lados com medidas diferentes, certo? Então, vamos classificar aí na página 77. Meça os lados dos triângulos, você poderia utilizar uma régua e classifique cada um deles em equilátero, isósceles ou escalenos. Nós já sabemos diferenciar um do outro, não é mesmo? Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles, aqui é equilátero, é escaleno, e aí? Qual foi a sequência que você colocou? Lembrando que essa classificação vai depender da medida dos lados. Se tiver os 3 lados iguais, é equilátero. Tiver 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Se tiver os 3 lados com medidas diferentes, escaleno. Então, na nossa classificação fica assim: o triângulo azul é isósceles, o verde é um equilátero, o lilás é escaleno e o último lá marrom é isósceles. Na letra B diz o seguinte, na letra A, qual triângulo tem um ângulo reto, gente? Somente o triângulo marrom, certo? Ele tem um ângulo reto e 2 agudos, ok? E na letra B, qual deles é um triângulo retângulo? Apenas o triângulo marrom é retângulo, ok? Conferido direitinho? Pois vamos então agora para a segunda questão. Observe as 7 peças de um tangram. Um tangram é uma figura formada, como vocês estão vendo aqui, ele tem 7 peças, né? Temos triângulos, temos quadriláteros também, triângulos e quadriláteros, certo? Então, letra A.
quantas peças triangulares há nesse quebra-cabeça? Porque o Tangram também é considerado um quebra-cabeça. É só você contar. Quantos são triângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o que, meus amores? 5 peças que lembram triângulos. Letra B. Há triângulos retângulos nesse Tangram? Sim. Quantos? 5. Todos os 5 triângulos que temos aqui nesse Tangram são retângulos. E na letra C? Os triângulos representados no Tangram são equiláteros, isósceles ou escaleno? Para você tirar a dúvida, você poderia usar uma régua para medir, certo? E o que é escaleno aqui nesse Tangram é o triângulo, o representado aqui é um triângulo isósceles, ok? Que ele também é considerado retângulo, certo, meus amores? Então, vamos para a questão 3. Quantos triângulos equiláteros estão representados na figura? Todos esses triângulos são equiláteros. Sabe por quê? Porque eles têm todas as medidas iguais, todos os lados com medidas iguais. E aí, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui, ó, 10 para cá, 11 para cá, ó, daqui para cima, 12 e o grande, 13. Isso mesmo, 13 triângulos. Falar de polígonos é muito fácil, né, gente? Vocês aprenderam, eu tenho certeza. Nos polígonos, além dos triângulos também, nós estudamos os quadriláteros, que são figuras formadas por 4 lados, né? Então, temos aí. Observe os polígonos dos painéis que Sara fez. Depois, complete as frases com números. Aqui eu tenho o painel 1 e o painel 2. No primeiro diz o seguinte, vamos acompanhar aí no material de vocês. Página 78, meus amores. No painel, todos esses polígonos têm o quê? Se são quadriláteros, meus amores, eles têm quantos lados? 4. Isso mesmo, 4 lados. Por isso que eles são chamados de quadriláteros. Basta você contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá também. São quadriláteros, então eles têm 4 lados. Complete aí. No segundo parágrafo. No painel 1, aqui, tem quantos quadriláteros? 3. E eles têm um par de lados paralelos. Quer dizer o quê? Que ele tem um par de lado que não se tocam, pois os quadriláteros, eles podem ou não ter lados paralelos. No painel 2, há 4 quadriláteros e eles têm 2 pares de lados paralelos, certo? Que são os chamados paralelogramos. Então, no primeiro parágrafo, você vai completar com 4 lados. No segundo, você vai completar com 3 quadriláteros e um par de lados paralelos. No terceiro, são 4 quadriláteros com 2 pares de lados paralelos. Ok? Aí diz o seguinte, todo quadrilátero é um paralelogramo? E aí? Tia Rosângela, qual é o paralelogramo? Aqui eu tenho um paralelogramo, certo? Mas somente os quadriláteros são paralelogramos? Aí ele pergunta, todo quadrilátero é um paralelogramo? Não. Não é, gente. Sabe por quê? Pois um quadrilátero, ele também pode ser um trapézio. Então, não necessariamente é só paralelogramo, ok? Anotaram aí direitinho? Pois bem, então nós vamos agora para questão seguinte. Aí nós temos classificação dos paralelogramos, certo? Dos quadriláteros que são paralelogramos. Nós temos aí o primeiro. O primeiro é um paralelogramo e ele tem 4 ângulos retos. Depois nós temos um losango e por último um quadrado. Complete aí. O retângulo é o primeiro, tem 4 ângulos retos, ok? E o losango, o do meio, aqui o verdinho,
ele tem ângulos retos? O que você acha? Ele tem 4 lados com mesma medida, mas não são ângulos retos, viu, gente? No retângulo, sim, no losango, não. E no quadrado? O quadrado tem 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais, ok? E temos aí o pontinho. Todo quadrilátero é um paralelogramo? O que você acha? Sim ou não? Não, pois um quadrilátero pode ser também um trapézio. Então, nem todos são paralelogramos. Eles podem ser trapézios também, certo? Vamos então agora para a página 79. Muita coisa, né, gente? Mas vai dar certo. Vamos lá. Ivo entrou no pátio representado na figura quadriculada ao lado, no local onde está o ponto A em vermelho. Depois seguiu o trajeto indicado pelas setas. Formamos ali uma figura, não foi? Letra A. O caminho que Ivo fez. Lembra o contorno de qual figura geométrica, gente? Ali, ó. Foi feito um retângulo. Isso mesmo, um retângulo. Ok? B. Modifique o trajeto de Ivo para que ele lembre o contorno de um quadrado. E agora? Modificando, vai ficar assim, seguindo as setas assim. 4 para cima, 4 para o lado e mais 4 para cima. Aí montamos o quê? Um quadrado. Primeiro a gente viu que temos um retângulo e dentro do retângulo foi montado um quadrado, certo? Vamos então para a questão 2. Diz o seguinte: quais são os paralelogramos que têm os 4 ângulos retos? Nós temos alguns que têm outros tipos de ângulos, mas os que têm ângulos retos são o retângulo e o quadrado. Isso mesmo. Na letra B, quais são os paralelogramos que têm os 4 ângulos com a mesma medida? Então, nós temos 4 ângulos com a mesma medida. Quais são? O losango e o quadrado, justamente. Esses ângulos têm 4 lados com a mesma medida, certo? Seguindo, então, terceira questão. Leia o que Margarida está dizendo e responda as questões. Temos aí? A figura que desenhei é um paralelogramo. Todos os lados dessa figura têm a mesma medida. Ela não tem ângulos retos. E aí? Que figura é essa? Primeira coisa, vamos descobrir respondendo. Letra A. A figura que Margarida desenhou é um quadrilátero? Primeiro, se tem 4 ângulos retos, é um quadrilátero. Sim. B. Essa figura pode ser um retângulo? Você acha que sim ou que não? E aí? Não, pois os retângulos têm 4 ângulos retos. Então, essa figura pode ser um retângulo? Não, pois os retângulos têm 4 ângulos retos. E ela disse lá que ela não tem ângulos retos. Então, não pode ser um retângulo, né? Na letra B, C. Essa figura pode ser um quadrado? Por quê? Também não pode ser um quadrado. Por quê? Pois, apesar de ter os 4 lados com a mesma medida, a figura não tem 4 ângulos retos. E ela deixou bem claro, ela não tem 4 ângulos retos. E aí, que figura é essa? Qual foi a figura que Margarida desenhou? Tem 4 lados com medidas iguais, mas não tem 4 ângulos retos. Como é que é chamada essa figura? Isso mesmo, é o losango. Ele tem 4 lados iguais, possui 4 ângulos, mas não são ângulos retos. Certo? Ok? Corrigiram direitinho? Vamos então agora para a página 80. Sandra separou os quadriláteros em 3 grupos. Observe. Grupo A, grupo B e grupo C. Letra A. Em que grupo cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos? Para ser paralelo, gente, são 2 lados que não se tocam. Retos que não se tocam. Então, nós temos aí no grupo A. Aqui eu tenho quadriláteros com lados paralelos. Aqui, ó, paralelos,
paralelos, aqui ó, paralelos e paralelos. Então, na letra B, em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos? Nós temos aí no grupo B. Ó, esse lado é paralelo a esse, mas esse lado não é paralelo a esse, certo? Lá no final eles vão se cruzar. A mesma coisa acontece na figura amarela. O lado de cima é paralelo com o de baixo, mas as laterais eles vão se cruzar, ok? Letra C. No grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? E aí? Será que eu tenho lados paralelos, duas retas ali, naquelas figuras que não se tocam, que não se cruzam? Não, gente, nenhum. No grupo C, nós não temos nenhum lado paralelo, ok? Até aí tudo bem? Vamos continuar. Na quinta questão, você vai observar as representações de paralelogramos que são frequentes em objetos e construções que a gente vê no dia a dia, como por exemplo aqui, as janelas retangulares, certo? Identificamos ali também a composição em quadriláteros, a placa de área escolar, temos ali também. Então, é uma infinidade de figuras geométricas. A geometria ela está presente na nossa vida, está presente no nosso dia a dia. Eu disse que vocês iriam se encantar com esse conteúdo. Eu sou apaixonada pela geometria, ok? E está vindo aí, né? Vocês já aprenderam, a gente vai praticar cada vez mais. Tudo bem? Pois bem, concluímos as correções, agora nós vamos conhecer um pouquinho do nosso conteúdo novo, certo? Onde vocês vão fazer a próxima atividade sobre esse conteúdo, que são as representações. Representações de quê, tia Rosângela? Bem, falar de representações é onde a gente vai enfatizar aquelas retas, os tipos de reta, a classificação das retas que vocês já viram lá na outra série, que a tia Rosângela vai fazer só uma breve pincelada aqui para você relembrar, certo? Então, falar de representações é falar de retas e dos seus variados tipos. Ah, tia Rosângela, mas eu já sei, reta é uma linha reta, ótimo, mas essas retas, elas têm várias partes e elas se classificam também. E elas podem, além de tudo, se representar de várias maneiras. Vamos conhecê-las? Temos aqui, reta, contorno infinito de pontos. Eu quero dizer que por um ponto podem passar infinitas retas, ok? Temos a reta, semirreta, segmento de reta. Então aí nós já temos 3 tipos. O que diferencia uma da outra? Qual é a principal diferença? Ó, observe aqui. As retas, os pontos delimitados em uma reta, eles sempre são indicados por letras maiúsculas. Aqui eu tenho uma linha azul, que é uma reta, mas eu tenho uma delimitação, certo? Ou seja, a reta AB não tem princípio nem fim, que eu tenho uma simples reta, ok? Temos também aqui a semirreta, que também foi delimitada com os pontos A e B. Lembrando que esses pontos, meus amores, sempre devem ser feitos, indicados com letras maiúsculas. Já na semirreta tem um detalhe, tem princípio, mas não tem fim. Eu começo aqui, mas é infinito. E temos também um segmento de reta, segmento AB, que ele tem, sim, ele tem um começo e tem um fim. Então, é um espaço delimitado, isso mesmo. Observe que aqui eu tenho um segmento de reta. Aqui eu tenho uma semirreta, tem um começo, mas não tem um fim. E eu tenho uma reta que é sem começo e sem fim. Foi fácil, né? Relembrar? Ok. Para frente, nós temos também que as retas, elas podem aparecer em várias posições. Na posição horizontal, na posição vertical e também na posição inclinada. Então, as retas, elas também se apresentam dessa forma. Certo? Muita informação, né? Mas vai dar certo.
E por último, eu tenho a classificação das retas. Lembra que quando a gente estava falando de polígonos, nós falamos que tem retas perpendiculares, retas concorrentes, retas paralelas, pares de lados paralelos, que a gente acabou de ver lá nos quadriláteros. Pois é, essa delimitação vem das representações. Esses tipos de retas aqui a gente já estudou lá nos polígonos, só que foi em forma de contorno. E só para relembrar, as retas se classificam em vários tipos. Elas podem ser paralelas. Tia Rosângela, quando é que elas são paralelas? Quando elas não se tocam, meus amores. Quando uma não toca na outra. Considero paralelo. Temos aí, ó, lembre do polígono quadrado, figura plana. Os quatro lados, ó, ela tem o quadrado, é um polígono que tem dois pares de lados paralelos, certo? O lado de cima não toca no de baixo, o da lateral não toca do da outra lateral. Então, são paralelos, certo? E temos também as retas que são concorrentes e perpendiculares ao mesmo tempo. Eu classificaria essa reta aqui somente em perpendicular. Por quê? Porque uma reta perpendicular, ela forma uma cruz, ou seja, quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus, nem mais e nem menos, 90 graus. Já as retas concorrentes, elas se tocam em algum ponto, certo? A gente viu alguns polígonos onde alguns lados deles, se a gente estender, se a gente complementar, eles vão se tocar. Então, ali eu classificaria como concorrentes, ok? Lembrem-se, as retas se classificam em paralelas, quando não se tocam, perpendiculares, quando se tocam, só que formando ângulos de 90 graus, e as retas concorrentes, que se cruzam formando ângulos menores, formam ângulos agudos ou obtusos, mas não ângulos retos, certo? Compreendido? Então vamos para frente. Vamos para frente, vamos fazer as aplicações. Continue aí, abre o seu livrinho aí na página 81, certo? Na malha quadriculada a seguir, represente um retângulo, um trapézio, um triângulo escaleno e um pentágono. Você vai escolher, vai desenhar como você quiser essas figuras. Só que na malha quadriculada é bem mais fácil para você desenhar, porque vai ficar tudo retinho, tudo no limite. Então, representando aí, nós temos, eu desenhei aqui um retângulo, desenhei o trapézio, aqui nós temos o triângulo e aqui, que é escaleno, né, com todos os lados com medidas diferentes, e temos aqui o meu pentágono, com 5 lados, certo? Então, fazendo isso aí, vamos responder aqui junto com a tia. Página 81, meus amores. Letra A. Entre os polígonos que você desenhou, quais têm lados paralelos? Lembrando que paralelos são duas retas que não se tocam. Então, das figuras que você desenhou, quais têm lados paralelos? E aí? O retângulo, esse é paralelo a esse. O trapézio, o lado de cima, é paralelo com o de baixo. Já as laterais não são paralelas. E o pentágono também, ó. Esse lado de cima é paralelo ao de baixo, meus amores. Eles não se tocam, eles não se tocam. Por isso que são paralelos. Já que no triângulo escaleno, todos eles não têm nenhum lado paralelo. Todos os lados deles são concorrentes, pois se cruzam, ok? Na letra B. Como os lados dos quadrinhos da malha quadriculada auxiliam na construção dos lados paralelos desse polígono? Então, a gente vai fazer junto, que é uma conversa. Ele auxilia, gente, porque o fato dos lados das linhas horizontais e verticais serem também paralelas. Ou seja, na malha quadriculada, você observa que as linhas são paralelas e todas formam retas perpendiculares, né? Com ângulos retos, todos os quadrados. Observe que a malha quadriculada é feita de vários quadradinhos, ok? Aqui a gente já teve a oportunidade de aplicar
os pares de retas paralelas, que a gente viu agora há pouco. Tudo bem? Vamos seguir então. Página 82. Na página 82, observe que na questão 2 da página 82, nós temos aqui, observe as representações que Elia fez, observe as representações que Elia fez, usando régua e esquadro, e faça o que se pede. Na letra A, primeiro ela traçou duas retas perpendiculares. Isso mesmo, duas retas perpendiculares formando ângulos de 90 graus. Como você observa aí, ó, que tá indicado aí no livro de vocês o ângulo reto, certo? Na letra B, depois Lia construiu um triângulo retângulo. Observaram aí o triângulo retângulo, certo? E por último, letra C. Após traçar as retas RS perpendiculares, explique como você faria para construir um quadrado com lados apoiados nessas retas. Aí, como é que a gente poderia fazer, gente? O traçado de outras retas perpendiculares para garantir a construção dos ângulos retos e também essas retas perpendiculares formem dois pares de retas paralelas, cuja distância seja a mesma para formar os lados dos quadrados, certo? Se são feitos com retas perpendiculares, formando ângulos de 40 graus, logicamente vão ser ângulos retos, né? Retas perpendiculares. Daí a gente pode formar vários quadrados, ok? Pois bem, continuando, vamos agora para a página 83. Eita, que hoje a tia Rosângela trouxe muita coisa, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Na página 83, questão 3, nós temos aqui, na questão 3, observe, a professora de Lúcia propôs a seguinte atividade aos seus alunos. Desenhe uma malha quadriculada, um triângulo isósceles e um triângulo retângulo. Aqui ela utilizou um software de geometria dinâmica, que tem no computador, mas você pode fazer à mão, ok? Então, os triângulos que a Lúcia representou aí na página 83 do livro de vocês, eles representam, estão de acordo com o pedido da professora? Sim ou não? O que é que você acha? Preste atenção. Como a malha é quadriculada e os ângulos internos dos quadrinhos são retos e os lados têm a mesma medida, esse fato auxilia na construção do ângulo reto. É o que eu falei anteriormente. A malha quadriculada ela é toda formada por ângulos retos. Então você tem muita facilidade de fazer qualquer construções que envolva ângulos retos, ok? No caso aí, como o triângulo é isósceles e retângulo, deu para você perceber que tem um ângulo reto e deu para fazer na malha quadriculada, certo? Então, seguindo aí, vamos para a página 84. Na página 84, Sérgio deve construir um paralelogramo e um trapézio utilizando um software de geometria dinâmica. Para essa construção, ele poderá utilizar várias ferramentas. Lembra que eu falei da reta, semi-reta e do segmento de reta? Olha aqui, isso aqui são ferramentas lá do computador, mas você já conhece esses tipos de retas. Já conhece a reta, a semi-reta e o segmento de reta. Então, você pode aplicar com calma aí na malha quadriculada, tá bom? Letra A. Observando aí, temos. Para construir um paralelogramo, que ferramentas você utilizaria? E aí? A figura obtida deve ter dois pares de lados paralelos. Eu poderia usar segmentos de reta ou também para permitir traçar as retas paralelas. Poderia fazer isso. Na letra B. E para construir um trapézio, que ferramentas você utilizaria? Nesse caso, gente, é importante que a figura obtida deve ter um par de lados paralelos, ok? E agora vamos aí para letra C.
Na letra C, se a ferramenta que permite traçar retas paralelas não estivesse habilitada, Sérgio conseguiria construir um paralelogramo? Sim, por meio de retas perpendiculares, que é possível traçar tanto um quadrado quanto um retângulo. Aí ele formaria o paralelogramo. E na letra D nós temos aqui as construções. Temos o paralelogramo com 2 pares de retas paralelas. Temos aqui 2 retas paralelas, aqui embaixo mais 2 retas paralelas. Já no trapézio, que foi formado por segmentos de reta, temos apenas um par de retas paralelas. As outras 2 se cruzam lá no final, então elas são concorrentes. Observe que as retas paralelas, construídas com a ferramenta que permite traçar segmentos de retas. Ok? Como a gente já viu esse segmento, já viu o que é, que é uma delimitação, né, do espaço lá no segmento de reta, vimos também a diferença que existe entre a reta, a semirreta e o segmento de reta. Então, com aquelas observações, é possível você montar aí na letra D essas 2 figuras, tá bom? E agora que a gente já concluiu, corrigimos a parte de polígonos, conhecemos as representações, onde falamos de quê, meus amores? Das retas, dos tipos de retas e da classificação das retas. Lembra que a tia falou que nós temos reta, semirreta e segmentos de reta. Lembrando também que as retas podem ser verticais, horizontais ou inclinadas e também elas se classificam em paralelas, quando não se tocam, perpendiculares, quando se tocam formando ângulos de 90 graus e também retas concorrentes, que se cruzam formando ângulos agudos ou ângulos obtusos, ok? Então, agora que a gente já viu essa parte, vamos para as atividades, certo? Quero que vocês respondam as páginas 92 a 94 e vou pedir novamente que vocês estudem a tabuada, certo? Nosso conteúdo, futuramente a gente vai rever as 4 operações. Então, é fundamental que vocês já estejam com a tabuada aí ó, na ponta da língua. Vamos lá, quero meus alunos gênios arrasando aí estudando a tabuada, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Que o seu dia seja maravilhoso e foi muito bom estar com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.